Graça e paz a todos que participam e que ainda vão participar do estudo de hoje à tarde. Nós queremos agradecer a Deus essa oportunidade preciosa de estudarmos a sua palavra. Queremos partilhar com os irmãos a primeira carta do apóstolo João. Não é o Evangelho, é a primeira carta. Lá no finalzinho do Novo Testamento, a gente tem as cartas do apóstolo João, a carta de Judas e depois o livro de Apocalipse. O texto hoje é um texto curto, que nós vamos introduzir a carta primeiro, e o texto é 1 João, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O texto nos diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Até aí nós vamos meditar a introdução da carta do apóstolo João a algumas igrejas em Éfeso e ao redor de Éfeso, congregações que ele mesmo administrava na sua já idade avançada, depois de sair de Jerusalém e ir para Éfeso. Então, João é que está escrevendo esta carta para estas congregações. Nós vamos orar e dar continuidade ao estudo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus poderoso, nosso Pai eterno, nosso Senhor e Rei. Nós te agradecemos pela tua bondade em nos preservar com vida, com saúde, com paz, com alegria. E nós queremos meditar na tua palavra nesta tarde e sermos confrontados por esta palavra para vivermos uma vida de prática de amor, de graça, de prática de submissão ao teu senhorio e de relacionamento, de comunhão com os nossos irmãos. Abençoa-nos, pois, abençoando todos os que vão participar, os que vão participar pela internet posteriormente, que o Senhor mesmo esteja conduzindo a nossa vida e o nosso estudo. Nós oramos agradecendo todas as bênçãos que o Senhor derrama continuamente sobre nós. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O texto de João é um texto que inicia esta carta, uma epístola que não apresenta o nome do autor. Os irmãos podem perceber que o nome de João não aparece nesta epístola, nesta carta. Mas, desde o princípio, desde o testemunho dos primeiros cristãos, desde o fim do primeiro século, todos têm esta carta como escrita pelo apóstolo João, dado o seu estilo particular, dado o seu estilo peculiar de falar com os crentes e de ministrar a palavra. Tem muitas coisas parecidas com o Evangelho de João aqui nesta carta. E, portanto,
nós sabemos que, segundo o testemunho de Inácio, de Papias, de outros irmãos que viveram na mesma época, que esta é verdadeiramente uma carta do apóstolo João. E ele escreveu com um, um tom bastante pessoal essa carta. Ele usa expressões que falam da sua íntima ligação com os ouvintes, né? É uma carta pessoal, ele usa muitos pronomes nós e vós, e ela é reconhecida desde o princípio como carta do apóstolo João, uma forma de circular as igrejas de Éfeso e do seu redor. Então, João tinha a supervisão dessas igrejas e ele escreveu esta carta que ela certamente circulou pelas outras igrejas ao redor da cidade de Éfeso. E o objetivo principal desta carta era enfatizar os pontos essenciais do Evangelho. Começou a haver algum tipo de heresia já no início do primeiro século, no final do primeiro século, melhor dizendo, e o João escreve esta carta. João escreve a carta para falar a respeito dessas heresias, contrapô-las e estimular os crentes a viverem no verdadeiro evangelho. Era um objetivo dar ênfase aos pontos essenciais do evangelho, avisar contra heresias que mais tarde um pouco, depois da morte do apóstolo João, acabaram por produzir uma forma de corrupção e paganismo no meio do cristianismo. É muito triste a gente saber que muitas coisas aconteceram ao cristianismo primitivo e aconteceram depois também no cristianismo medieval, de corrupção, paganização deste credo maravilhoso que Cristo implantou entre nós, mas que, pela corrupção humana, muitas vezes se deturpa e é ensinado de maneira errada para as pessoas, paganizando as ideias e até trazendo, além desta paganização, a corrupção dessas ideias. João, então, fala a respeito nesta carta, fala a respeito da salvação, daquilo como se manifesta essa salvação, que a salvação está numa pessoa que é bendita, que é Jesus Cristo, e muita dessa correspondência é uma correspondência que tem um apelo muito prático para todos nós. A tradição nos ensina que João fez de Jerusalém seu centro de operações. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, João fez de Jerusalém o seu centro de operações. E ele cuidava da sua tia, a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus, Maria, era irmã de Salomé, mãe de João e de Tiago. E então ele cuidava de sua tia, porque Jesus tinha dito lá ao morrer na cruz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, transferindo a guarda, a proteção de Maria para seu primo João, que era um dos seus discípulos. E depois que Jerusalém foi destruída, no ano 70 depois de Cristo, isto é, quase uns 38 anos, mais ou menos, depois da ressurreição de Jesus, Jerusalém foi destruída pelos gentios, pelos romanos. Os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, a cidade, e levaram
prenderam muitos judeus, destruindo assim praticamente a nação de Israel, que ficou sem se manifestar como nação até 1948, né? Então, um período aí de 1.900 anos aproximadamente sem a existência da nação de Israel. E no fim dessa geração apostólica, da qual João participou, tornava-se inviável, portanto, ficar em Jerusalém, que ela tinha sido destruída, e João, então, foi para Éfeso, né? Foi para Éfeso. Depois que Jerusalém foi destruída, ele fixou residência em Éfeso. Não sabemos se Maria ainda viveu até chegar em Éfeso, mas ele ficou, o certo é que ele tenha ficado em Jerusalém enquanto ela viveu. Parece que ela viveu e morreu em Jerusalém, embora haja alguns escritos que não são confiáveis plenamente, que falam da saída dela de Jerusalém e até indo alguma para a Capadócia e outros países. Nós não temos certeza disso. E devemos crer, então, que ela deve ter realmente falecido em Jerusalém, né? E que, no fim da geração apostólica, Éfeso se tornou o grande centro religioso, o grande centro da população cristã e para um número muito grande, de cristãos. Ela se transformou num centro geográfico de grande importância e num centro também estratégico. Éfeso era uma cidade muito bem localizada e ela serviu de base para as ações de evangelização de Paulo, de João, e possivelmente mais tarde de outros discípulos de Paulo e de João, né? Então, essa cidade, Éfeso, se tornou de grande importância na história do cristianismo. O apóstolo João viveu ali, chegando a uma idade avançada. Nós sabemos que ele chegou aí a quase 100 anos, 96, 98 anos. Nós não temos certeza absoluta. O certo é que ele foi quase centenário e viveu aí, chegando a essa idade avançada, mas manifestando sempre um cuidado especial para com as igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é a localidade, o país, né? A região, melhor dizendo, de que tinha por capital a cidade de Éfeso, que era uma província romana. Então, esta cidade sediava o governo dessa região da Ásia Menor, que hoje é ocupada pela Turquia. Hoje, no nosso mapa atual, ela é ocupada pela Turquia, um país a noroeste da Ásia e faz divisa com a Europa. Bem, então, o apóstolo sempre estendeu o seu cuidado àquelas igrejas daquela região, vivendo até próximo dos 100 anos, quando antes um pouco ele foi degradado, né? Foi exilado na ilha de Patmos como castigo, né? Talvez tenha sido o único apóstolo que não foi martirizado, né? Que não foi morto. Todos os outros apóstolos parecem ter sido martirizados, mortos por martírio, por assassinato mesmo. E então, mortos condenados, né? Condenados à morte e assassinados. Então, João parece ter sido o único que morreu de morte natural. Seus discípulos de João, homens que ele discipulou, que ele orientou para que dessem continuidade ao evangelho, foram Policarpo, bispo de Esmirna, Papias
bispo de Hierápolis, e Inácio, que foi bispo em Antioquia. 3 grandes cidades, né? Onde esses homens ficaram. Policarpo, em Esmirna, Papias, em Hierápolis, e Inácio, em Antioquia. Estes 3 homens foram discípulos do apóstolo João, e eles escreveram muito sobre o apóstolo João também. E ele é o escritor não só dessa carta, como de outras 2 cartas menores que estão próximas aí no Novo Testamento, e do próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, além do Apocalipse. Então, João escreveu aí nada menos do que 5 livros do Novo Testamento, né? O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Ele é o escritor desse Evangelho e destas cartas no final do primeiro século. São as escritas do apóstolo João. O cenário, pano de fundo para esta epístola, é um cenário interessante e nós precisamos conhecer para entendermos por que é que João está escrevendo o que ele escreve. O cristianismo presente no mundo já existia há cerca de 60 anos, quando João escreve, né? Já havia mais ou menos 60 anos que o cristianismo estava presente no mundo. Hoje nós estamos com 2000 anos de cristianismo no mundo, praticamente, né? Mas, no tempo que João está escrevendo isso aqui, era apenas uma religião iniciante de mais ou menos 60 anos de idade. E já se tornara uma religião de grande importância, de influência poderosa. Não é? Mesmo só com a idade de 60 anos, o cristianismo já se tornara uma religião muito importante e um credo poderoso, uma de influência poderosa nas nações e em algumas áreas predominantemente, especialmente, por exemplo, na região da Ásia Menor. E havia muitos interesses externos que desejavam sempre misturar o evangelho com filosofias, com ideias religiosas dominantes, para também conseguirem o mesmo sucesso. Então, infiltração de doutrinas estranhas no cristianismo começou muito precocemente, muito cedo. E o interesse dessas religiões e filosofias em misturar-se com o cristianismo era a velocidade com o cristianismo, como o cristianismo estava crescendo naquele período, né? O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele disse exatamente isso, né? Que todo mundo, no livro de Atos predominantemente, todo mundo daquele tempo foi evangelizado pela pregação do apóstolo Paulo. Então, claro que não é todo mundo, necessariamente toda e qualquer pessoa, mas todas as partes do mundo foram alcançadas pelo evangelho, de modo que a difusão do evangelho foi realmente uma difusão muito rápida, muito muito intensa, né? Então, tudo isso motivou as crenças estranhas a se aproximarem do cristianismo para usufruírem desta infiltração rápida e poderosa do evangelho. E o cristianismo, portanto, estava presente no mundo, e esses interesses externos desejavam se associar a ele. E uma das filosofias que mais se associaram ao cristianismo, que invadiram o cristianismo, por assim dizer, foi o gnosticismo. O gnosticismo é uma escola filosófica que causou muitos estragos nas igrejas onde entrou. Muitos
problemas foram trazidos à igreja evangélica, à igreja cristã, pelo gnosticismo. E eles tinham uma pregação estranha. Eles tinham uma pregação que parecia cristã, mas que não era, né? Os gnósticos estão presentes no mundo até hoje. E aqui em Cacoal mesmo tem uma sociedade gnóstica. E nós estamos falando sobre algo muito recente ainda, né? Muito frequente. O gnosticismo pregava o seguinte: primeiro, um princípio dualista, quase que um maniqueísmo, que significa um Deus do bem, um Deus do mal. Não há um só Deus, né? É necessário, porque Deus é puro e não pode se misturar com o mal, ele não pode ser Deus único. O mal existe, então tem que haver um Deus do mal. E essa pregação é uma pregação antibíblica, mas ela enchia a cabeça de muitos cristãos, né? Falando desta autoridade do bem contra a autoridade do mal, como se existisse dois deuses. A Bíblia declara categoricamente que só há um único Deus e que o mal não é um Deus. O mal foi primeiro uma boa criatura de Deus, né? O anjo Lúcifer, que depois se transformou em, é, em, em Satanás, né, depois da queda, ele era não era um Deus, ele era uma criatura, é ainda uma criatura, né? O gnosticismo pregava, então, essa ideia de que há dois deuses e que eles são irreconciliáveis. Um é Deus do espírito e o outro é Deus da matéria. Portanto, matéria e espírito são irreconciliáveis. Por isso que existe essa luta no nosso meio, né? No meio da nossa existência, entre o bem e o mal. Mas nós temos que acreditar, então, que existe um Deus do bem, existe um Deus do mal. Essa crença era uma crença dos gnósticos. Mas nós vamos ver uma segunda crença deles, que era a seguinte: o pecado reside somente na carne. Não há pecado espiritual. A libertação do pecado é a mortificação da carne, ou seja, não há nenhum pecado fora da carne. Só existe pecado na carne. Então, nós só pecamos com o nosso corpo, não pecamos espiritualmente. É um outro ensino errado dos gnósticos, né? A Bíblia ensina que o pecado é fundamentalmente uma rebelião espiritual e que nós estamos mortos espiritualmente enquanto não cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A morte de Adão e Eva não foi física primeiro. Eles morreram há mais ou menos 900 e tantos anos depois que pecaram. Né? Por quê? Porque eles morreram primeiro espiritualmente, foram afastados de Deus, perderam a comunhão com Deus e foram expulsos do paraíso exatamente por causa da morte espiritual. Então, a Bíblia é contra o ensino de que o pecado é só na carne. O pecado é uma atitude que corrompe o nosso espírito. E nós, então, somos levados ao pecado, e a libertação do pecado não é apenas a mortificação do corpo. A libertação do pecado depende da libertação espiritual, ou seja, de nos tornarmos novamente filhos de Deus. Então, Paulo ensinou isso e João confirma na sua carta agora que verdadeiramente não é verdadeiro isso. Um terceiro ponto do gnosticismo é que eles diziam que, sendo o pecado só na carne, deste modo o espírito tem uma vida separada do corpo em seu desenvolvimento místico.
e o corpo pode viver como quer. Então, corpo e alma estão separados. O que eu faço com o meu corpo não atinge a minha alma, né? Então, eles negam a moralidade do cristianismo. Você pode ser cristão e praticar as coisas erradas, porque você está praticando com o corpo, não com o espírito, né? O seu espírito está temendo a Deus, mas o seu corpo não precisa temer a Deus, porque ele é uma entidade separada. Eles estão juntos apenas, mas não estão unidos. E então o seu corpo pode pecar livremente, que não há nenhum tipo de problema. Isso nega completamente a influência moral daquilo que é espiritual na vida do crente. Então, é, esse ensino é um ensino também contrariado pelo apóstolo João. Ele vai falar sobre isso depois, né, nos próximos estudos, nós vamos ver esse assunto. João demonstrando que há uma exigência moral do evangelho, que o evangelho é espiritual, mas tem influência sobre o corpo, e que tudo aquilo que ocorre no corpo também tem influência espiritual, há influência corporal naquilo que é espiritual também. Portanto, ele vai dizer especificamente que nós não podemos deixar de prestar atenção naquilo que o nosso corpo faz, porque o nosso corpo está completamente ligado e na dependência do Espírito Santo e do Espírito cristão que está em nós. Em quarto lugar, eles falavam ainda, os gnósticos diziam ainda que o conhecimento é superior à virtude. Isso significa o seguinte, que se você conhece a Deus, o fato de conhecer a Deus, você não precisa praticar nenhuma virtude. Você conhecendo a Deus, a experiência cristã não é pela virtude, pela prática do bem, né? Não é pela manifestação de Deus na sua vida, é pelo conhecimento. Então, qualquer pessoa que conheça a Deus pode aproximar-se dele sem precisar de ser transformado moralmente, o que é um erro grande, porque Deus opera na nossa mente, no nosso coração, e opera no nosso corpo também, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, esse ensino também é um ensino errado dos gnósticos. Outro ensino errado dos gnósticos é que eles falavam que a escritura não pode ser entendida a não ser por um grupo muito restrito de pessoas, que essas pessoas são iluminadas, e Deus, então, só é conhecido, as escrituras só são conhecidas por esse grupo de pessoas, e que a escritura não tem um sentido literal que qualquer pessoa pode ler e entender. A escritura não é compreendida no seu sentido verdadeiro, que é apenas o sentido espiritual, né? Então, eles faziam uma interpretação bíblica que não era literal, gramática, histórica, como nós fazemos a nossa interpretação hoje. Eles faziam uma interpretação de outra maneira, uma interpretação espiritualizada, alegórica, para ser mais preciso. Então, eles achavam nas escrituras os significados mais estranhos possíveis e que fugiam daquilo que era real. Então, eles davam sentidos estranhos, outros sentidos àquela palavra que os apóstolos davam. E esse sentido não literal das Escrituras, cujo entendimento se reservava apenas a alguns esclarecidos, dava condição apenas de espiritualidade a algumas pessoas. O resto das pessoas não ia alcançar esta espiritualidade, não ia crescer espiritualmente. Iam ficar homens e mulheres anêmicos espiritualmente, porque não poderiam
conhecer aquilo que só uns poucos podiam. Também é um erro, porque a Bíblia veio para todas as pessoas e todas as pessoas podem e devem entender a Bíblia. Outro aspecto da doutrina dos gnósticos é que Deus não pode ser o único criador por causa da presença do mal. Isso nós já mencionamos, né? Se Deus é Deus, o mal não pode existir, né? Isso é o que eles diziam. Mas Deus é Deus e o mal existe a si mesmo. E nós podemos não entender perfeitamente isso, mas sabemos que Deus é soberano sobre o mal, embora ele não seja o criador do mal, no sentido de ter moralmente criado o mal, mas ele permitiu o aparecimento do mal. E não pode, por causa disso, se o corpo é mau, se o espírito é bom e o corpo é mau, não pode haver encarnação. Como que um espírito bom vai se encarnar num corpo mau, né? Era o que eles diziam. Então, na verdade, não há encarnação. E se não há encarnação, Jesus não foi encarnado, não veio a este mundo, não tornou-se carne, não se tornou humano como nós, portanto, a nossa redenção ainda não foi feita. Era o ensino dos gnósticos, né? A nossa redenção não é por meio de Cristo, a nossa redenção é por meio do conhecimento, segundo eles diziam. Então, não foi Jesus que nos redimiu, mas é o conhecimento da palavra reservado a alguns iluminados, que vai produzir esse crescimento espiritual, esse conhecimento e essa salvação. A salvação é pelo conhecimento. Não há, então, realidade de encarnação, portanto, não há ressurreição, né? Não há ressurreição carnal. Eles diziam que Jesus não ressuscitou, né? Que Jesus era um fantasma, ele não tinha, ele só tinha aparência humana, mas ele era um espírito, e não se encarnou, e, portanto, não houve morte na cruz do Calvário de Jesus. Houve morte de um homem qualquer chamado Jesus de Nazaré, mas que não era o Filho de Deus. E, portanto, ele não morreu ali na cruz do Calvário. E se Cristo era assim, ele era apenas um fantasma, né? Ele era apenas um ser aparente. Ele não era verdadeiramente um ser humano. Então, tudo isso desmontava o cristianismo original e foi preciso escreverem-se algumas cartas no Novo Testamento, Paulo também escreveu algumas, para desmistificar e para mudar esses aspectos doutrinários errados, malignos do gnosticismo. Esses pontos, então, são os pontos que estão por trás da carta, né? Por que João está escrevendo essa carta? Tinha uma razão para ela ser escrita, né? E, em Éfeso havia um líder desta seita, o líder chamava-se Cerinto. Esse Cerinto era líder que dizia ter elevado grau de conhecimento. Aquilo que eles diziam, né? Quanto mais conhecedor, mais próximo de Deus você está. E, portanto, ele era o líder lá da igreja de Éfeso. E ele era carnal, voluptuoso, cheio de corrupção, cheio de violência, e como outros que perturbaram as igrejas da Ásia, ele perturbou a igreja de Éfeso, né, com o seu comportamento irresponsável e com a sua manifestação falsa de sabedoria. Ele não tinha nada disso. João, então, necessita combater essa liderança errada, este tipo de heresia, insistindo que o conhecimento genuíno de Deus se manifesta em transformação moral. Não é o conhecimento gnóstico
não é o conhecimento humano a respeito de Deus que faz a diferença. Não é o conhecimento que o homem quer ter de Deus. O homem não pode conhecer a Deus a não ser em alguns aspectos, mas os aspectos salvíficos do conhecimento de Deus são produzidos apenas por Deus. Isso é o que nós chamamos de revelação. Revelação é aquilo que Deus manifesta de si mesmo e que o homem não pode alcançar por si só. Cerinto queria conhecer Deus através de suas próprias experiências, e jamais isso pode acontecer. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele revela de si mesmo, porque ele é o ser oculto, irrevelável. Se ele não se revelar, nós não podemos conhecê-lo. Conhecemos alguma coisa que a natureza fala, não é a revelação natural. Então, as coisas criadas, o céu, a terra, o mar, as estrelas, os animais, a organização dos sistemas mundiais, dos sistemas universais, isso tudo fala de Deus e nós podemos imaginar como é Deus, mas saber dele como um Deus pessoal, relacional, puro, santo, um Deus que é soberano, que é eterno, isso só quando revelado pelo próprio Deus. Então, há uma diferença entre conhecimento gnóstico e revelação de Deus. A igreja em Éfeso estava sofrendo com esta influência negativa de Cerinto. João, então, combate esse tipo de heresia, insistindo que o conhecimento genuíno de Deus se manifesta em transformação moral. Quem diz que conhece a Deus procura desenvolver o seu caráter, ou seja, Deus mesmo desenvolve o caráter dele naqueles que são genuinamente convertidos. Deus é que transforma o convertido e que dá a ele as condições de vida moral compatível com a declaração de conhecimento de Deus. Deus é um ser moral, nós também somos seres morais, por isso precisamos de agir de acordo com esta moralidade divina, com esta santidade que Deus estabeleceu para si mesmo. Jesus foi, e ainda é, claro, né, a manifestação verdadeira, espiritual e material de Deus, autêntica revelação material e espiritual de Deus, né? E o Deus eterno que foi manifesto em carne por Jesus. E a encarnação é, portanto, um fato fundamental do Evangelho de Cristo. Se não houve encarnação, não há Evangelho. Se não houve encarnação, então nós não podemos ter absolutamente nada na nossa vida que seja verdadeiro, relativo a Deus. O testemunho de João, portanto, é um testemunho de um discípulo que era mais próximo de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui neste estudo deste período, dos sábados à tarde, sobre a proximidade que João tinha de Jesus, né? Uma intimidade maior. Eles eram primos, talvez tenham sido criados juntos como crianças, e possivelmente a relação de Jesus com João era uma relação mais íntima, de amizade, de relacionamento fraterno. E João, então, dá o testemunho, ele fala, né, no início desse texto que nós lemos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, há um relacionamento personalíssimo entre João e Jesus, e ele pode falar exatamente com autoridade daquilo que ele viu e daquilo que ele fez. O discípulo mais próximo de Cristo, portanto, ele fala que acompanhou Jesus por 3 anos, em todos os momentos, e nos momentos mais íntimos. Quando Jesus transfigurou,
quando Jesus curou, ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus estava no Getsemane orando em agonia. Esses 3 momentos, pelo menos, foram momentos em que João também estava junto de Jesus. Ele estava absolutamente convicto da pessoa de Jesus, da sua pessoalidade, que é a qualidade determinada, demonstrada por uma pessoa, né? Então, João tinha certeza clara de que Jesus não era um fantasma, mas era e é um ser humano verdadeiro e um ser divino verdadeiro. E nos momentos mais preciosos da vida de Jesus, João estava presente. Ele estava convicto, era uma pessoa, Jesus era uma pessoa real e encarnada, né? Ele era a encarnação da vida eterna. Ou seja, João está certo de que a vida eterna estava na pessoa de Cristo, e nós também precisamos crer nesse testemunho. Ele é a pessoa real que encarnou a vida eterna, né, Jesus? João escreve, então, para que a nossa comunhão, né, com Jesus fosse experimentada por outros. Ou seja, João está dizendo, olha, a minha comunhão com ele, a nossa comunhão com ele, a dos apóstolos, é uma comunhão verdadeira. E nós estamos escrevendo isso para que vocês aí de Éfeso e região também possam experimentar a mesma comunhão. E todos os que lerem esta epístola em todos os tempos também possam experimentar a mesma comunhão com Deus, a mesma comunhão com Jesus, né? Por meio deste testemunho que nós estamos dando. Então, João estava querendo que o mesmo testemunho que ele deu de Cristo fosse o testemunho que nós podemos dar de Cristo, porque mesmo não tendo visto pessoalmente, não termos convivido pessoalmente, nós podemos, pela comunhão de Cristo, né, pela presença do Cristo verdadeiro em nós, ter experimentado as mesmas experiências do apóstolo João. Nós damos graças a Deus porque podemos experimentar a mesma experiência de João pela fé. Nós podemos crer porque o Espírito Santo está morando em nossos corações e ele nos dá essa convicção de que o que João viu e declarou é verdadeiro e nós também somos verdadeiramente capazes de ter comunhão com os apóstolos por causa desta verdade, né? Então, nós estamos de uma maneira muito clara, muito evidente, ligados ao Senhor Jesus por essa experiência, né? A comunhão nossa com os irmãos não é uma comunhão baseada apenas no fato de eu ser um ser humano e o outro irmão um ser humano, mas é porque Cristo está no nosso meio. Cristo está dentro de mim, dentro do meu irmão. Se não há esta relação com Cristo, não há comunhão. Por mais amigos que nós sejamos de uma pessoa, por até parentesco elevado como grau de irmão entre duas pessoas, se não estiverem ambas em Cristo, não há comunhão entre elas, né? Então, nós precisamos entender isso, que a comunhão nossa é fundamentada na presença de Jesus Cristo em nós. É por isso que entre duas pessoas, um crente e um não crente, é difícil, se não impossível, haver comunhão. Pode haver amizade, pode haver um relacionamento bom, mas comunhão de almas, comunhão espiritual, não há, porque a nossa comunhão está baseada na experiência comum que nós temos com Cristo. Eu com Cristo, meu irmão com Cristo, então nós podemos ter essa experiência comum. O texto que nós vimos agora, João escreve para que a comunhão dele com Jesus fosse experimentada também por outros, como nós. O texto que nós acabamos de ler fala que João está afirmando a, a eternidade de Cristo. João está dizendo que ele era desde o princípio. Isso é maravilhoso, irmãos, porque
fala de uma condição de Jesus que é uma condição definitiva na vida dele. Ele é eterno. Ele é um Deus que existe eternamente. Ele não foi criado, ele não surgiu num determinado tempo, ele não é fruto de uma vontade do Pai, no sentido de que o Pai, em algum tempo, o criou. Não, ele existe, ele coexiste temporalmente e acima do tempo com o Pai. Eles existem eternamente juntamente com o Espírito Santo. João está dizendo que o que era desde o princípio, ou seja, antes do princípio, ele já era, ele já existia, né? Antes do princípio das coisas, antes que o mundo existisse, ele já existia. Ele é o princípio das coisas criadas, porque ele é antes das coisas criadas, né? Paulo ensina isso também aos Colossenses, que ele é o Deus invisível, criador de todas as coisas, o princípio das coisas criadas. E João diz, aquilo que nós temos ouvido, exercitando o sentido da audição, aquilo que nós temos visto, exercitando o sentido da visão, né? E aquilo que nós contemplamos, não uma visão mística, não uma visão como Cerinto tinha, ele dizia que tinha êxtase, visões, que ele via coisas, não esse tipo de visão que é visão humana, mas uma visão de Cristo, uma visão, não uma visão materializada, física, que pode apenas, mas uma visão que nós temos de Cristo, que João teve de Cristo, que pode ser documentada. A visão de Cerinto não podia ser documentada, porque era da cabeça dele, mas a visão de João é uma visão que é dele e de outros apóstolos e que poderia ser documentada, se quisesse, né? Se tivesse condições na época. Nossas mãos o tocaram, diz João. Né? Era uma realidade palpável, uma realidade material e uma realidade física, uma realidade espiritual, uma realidade moral. Jesus era tudo isso. Nossas mãos tocaram. É uma realidade corpórea com respeito ao verbo da vida. Então, João está dizendo, o verbo era Deus. O verbo é Deus. O verbo continuará sendo Deus. Ele foi manifestado em carne. Nós vimos isso, tocamos nisso, palpamos isso, contemplamos isso. Ele é verdadeiramente o Deus eterno. Vocês não têm que duvidar, porque essa experiência foi dada a mim, a outros apóstolos e a outras pessoas que conviveram com Jesus, né? Nossas mãos o tocaram e com respeito ao verdadeiro verbo da vida. E Jesus é o Criador que assumiu forma humana, física, corpórea, relacional. Que coisa importante é pensarmos nessa forma relacional. Por quê? Porque Jesus se relacionou pessoalmente. E quando eu falo pessoalmente, eu falo em todas as dimensões do corpo, né, com os seus discípulos. Muito bem. Então, essa manifestação relacional de Jesus é uma demonstração clara de sua eternidade, de sua encarnação e de sua vida neste mundo aqui. Ele veio a este mundo para salvar os pecadores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João continua dizendo que esta vida de Jesus se manifestou de um modo que nós a vimos, segundo João fala, né? E dela damos testemunho. E ela nós anunciamos. Ou seja, João está dizendo agora que o ministério dele é falar desta vida que ele viu, que ele dá testemunho e que ele anuncia a outras pessoas, porque ele foi chamado com os outros apóstolos para anunciar esta vida que ressuscitou, né? É a vida eterna que estava com o Pai. A vida eterna que estava com o Pai, mas que foi mandado a este mundo manifestar-se a este mundo aqui. Portanto, Jesus é verdadeiramente o Deus eterno que se manifestou por vontade do Pai, veio a este mundo para salvar os pecadores.
João continua ministrando e ele diz que tudo o que temos visto e ouvido, né? João está dizendo, olha, tudo que nós vimos e ouvimos, tudo que nós presenciamos, tudo aquilo que nos foi dado experimentar da relação com Jesus, nós estamos anunciando a vocês. O objetivo nosso é que vocês creiam para manter comunhão conosco. A comunhão, portanto, com aquilo que os apóstolos creram é por meio da crença, né? Por meio do anúncio. Eles anunciam e nós cremos. O objetivo é que vocês creiam para manter comunhão conosco, né? Nós precisamos crer naquilo que é dito. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Nossa comunhão está centrada em Cristo. É aquilo que nós dissemos, né? Não pode haver comunhão nem com Deus, nem com os irmãos fora de Cristo. Nós precisamos de Cristo para ter comunhão com o Pai e precisamos de Cristo para ter comunhão uns com os outros, né? Para termos comunhão entre os homens, entre as pessoas. Cada um precisa ser crente em nosso Senhor Jesus Cristo. E João termina nessa mensagem de hoje, no versículo 4, dizendo o seguinte: meu desejo é que, recebendo esta carta e vendo estas coisas, haja plena alegria no coração de vocês, juntamente conosco. O João quer que eles tenham alegria. Vocês podem não ter visto aquilo que nós vimos, mas vocês, pela fé, podem enxergar aquilo que nós enxergamos. E o meu desejo, diz João, é que vocês recebam esta mensagem e tenham plena alegria no seu coração, no coração de vocês, juntamente conosco, porque esta verdade é real e a prova desta verdade real é o Espírito Santo de Deus que está com vocês. Era esse o desejo do apóstolo João quando começou a escrever esta carta, que o gozo dos crentes fosse um gozo completo, ou seja, que é como se verdadeiramente eles tivessem tudo, visto tudo que João e os apóstolos viram, e que eles pudessem confiar que eles tinham visto tudo aquilo que era necessário para crer no Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Concluindo, então, aquilo que nós podemos aprender aqui, as aplicações que nós podemos fazer deste texto, são as seguintes. Vários livros do Novo Testamento têm uma mensagem contrária ao gnosticismo. Não é só essa carta de João que tem mensagem contrária ao gnosticismo. Porque esta filosofia religiosa nega a encarnação de Jesus. Se isto é verdade, se Jesus não se encarnou, né, então o cristianismo é uma mentira e nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. O que é que você acha disso? Né? João está escrevendo para demonstrar que verdadeiramente nós pertencemos a Deus, estamos em Jesus Cristo, temos comunhão com Deus e com os outros por meio de Cristo. Ele é a vida eterna que existe desde todos os séculos. Ele é pré-existente a todas as coisas e que ele é o Deus verdadeiro que operou nossa salvação. Portanto, nós precisamos crer nisso em contraposição aos ensinos gnósticos. Hoje existe muita coisa gnóstica no nosso mundo, né? Negando a existência de Jesus Cristo, ou negando não a sua existência, mas negando a sua divindade, a sua encarnação. Precisamos contrapor isso. Segundo, o testemunho do apóstolo João e de outros apóstolos é um testemunho verdadeiro. O fato mais determinante de todo o cristianismo é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então realmente ele nem existiu. Mas Cristo ressuscitou e foi visto por todos os apóstolos, e foi visto por Paulo, e foi visto por Tiago,
e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez na sua ascensão. Então, nós temos convicção plena. Lucas escreve sobre a documentação desse fato, e nós podemos crer, então, que Jesus é um Deus que ressuscitou dos mortos, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Você acredita na ressurreição? A ressurreição de Cristo é a base da nossa ressurreição, da sua ressurreição com Jesus no céu, né? Então, nós só teremos esperança de céu se crermos na ressurreição. Terceiro aspecto aqui é que o apóstolo está preocupado com a invasão de heresia nas igrejas. Os gnósticos diziam que o pecado físico não afeta o espírito. Nós temos visto isso nas nossas igrejas hoje, né? As pessoas levarem uma vida que não é uma vida condizente com o cristianismo, né? As pessoas namoram, têm relacionamento sexual antes do casamento, vivem maritalmente sem se casar, fazem uso de bebidas, de comidas assim destemperadamente, negociam de maneira não adequada, não respeitam pai e mãe, tem uma série de comportamentos que são demonstrados através o que é demonstrado através desses comportamentos é que as pessoas não têm uma identidade moral determinada, né? Eles fazem coisas que moralmente não devem fazer. E por quê? Porque o espiritual não está comandando o moral e o material. Então, nós precisamos ver que há uma preocupação do apóstolo com a invasão dessas doutrinas na igreja. Os gnósticos diziam que o pecado físico não afeta o espírito. Isto nega que a fé cristã tem efeitos transformadores morais, né? Sobre a ética e sobre a moral cristã. O que é que você pensa disso? Tem alguma coisa na sua vida que não anda de acordo com a ética e a moral cristãs? Se tem, é preciso corrigir. Quarto e final, João também confirma que o Jesus com quem ele e os outros discípulos conviveram é o mesmo Jesus que é o Verbo eterno e que estava com Deus desde o princípio, antes de todas as coisas. É interessante pensar nisso. Jesus é eterno e maravilhoso demais é que ele está aqui hoje, né? Maravilhoso demais é saber que ele está conosco hoje, sendo eterno em toda a sua vida, em toda a eternidade da sua vida, ele é eterno e está conosco hoje aqui pela misericórdia de Deus. Nós precisamos confirmar cada dia mais a nossa fé que Jesus com quem os discípulos conviveram é o mesmo Jesus eterno e que está vivendo hoje também no nosso coração. Que o Senhor misericordiosamente nos abençoe e que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento, a graça de vivermos neste mundo todas as experiências apostólicas que são possíveis mediante a presença do Espírito Santo no nosso meio. Deus abençoe a todos.